Salve, família de estoque! Estamos juntos mais uma vez, hoje com essa senhorita que é revolucionária, é muito ocupada e nos deu o ar da graça para poder falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre seus sonhos, seus ideais, suas conquistas. Estamos muito agradecidos, viu? Estar com você aqui hoje. É uma honra pra gente. Obrigado, Duda. Fique com a gente e prenda a respiração até o final. Eu sou Rafa Andrade. Eu sou Vitor Barreto. Estamos hoje transpondo barreiras. Salve, galera! Hoje estamos aqui com a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Duda Salabert, uma guerreira, né, que se impôs na raça, na força, e vai abordar vários temas com a gente aqui hoje, né? Dos mais leves, dos mais políticos, dos mais sociais, aos mais polêmicos, né? Existe uma galera que está esperando há muito tempo pela sua voz, pelas suas ideias. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Em primeiro lugar, queremos agradecer nossos parceiros, né? São por conta deles que a gente está aqui nesse momento histórico, né? Com essa senhorita para poder falar um pouquinho para vocês. Então, queremos agradecer os nossos parceiros mais antigos, né? O Posto Senhor do Bonfim, a Pinus Pallets, a Drogaria Nova, né? A Doce Confeitaria, através da nossa amiga Monique, vamos falar sobre ela daqui a pouco, né? E também aos novos parceiros, né? Aqueles que nos ajudaram a estar aqui fazendo esse material com bom senso, com qualidade para vocês, que são a Cachaça Granfina, a maior cachaça da região. Exatamente, 50 anos de história. Cachaça Granfina, a Tentatinha, né? Produtos orgânicos, produtos de qualidade, produtos alimentícios para sua mesa, né? Para sua cozinha. Vamos também falar do Card Empréstimos, né? Da empresa Card Empréstimos, que inclusive tem base aqui em Belo Horizonte. Você que está precisando no seu dinheiro, né? Tá aquele momento de aperto, todo mundo já passou por isso na vida, né, Duda? Pode procurar, vai aparecer aqui embaixo a Card Empréstimos para vocês, tá bom? E estamos muito felizes de ter a ajuda de vocês. Esperamos, né, Duda, mais parceiros para a gente poder levar essas mensagens mais longe, né? Eu acho que você também já passou pela sua vida por essas questões de parcerias, de patrocínios, né? Olha, podcast hoje é o principal meio de comunicação para acessar a juventude. Isso. Então, se os parceiros quiserem fortalecer a marca, sobretudo com a juventude, é momento de fortalecer o trabalho que vocês fazem. Exatamente. Então, se eu fosse empresária, estou como vereador, mas se eu fosse empresária, já teria meu apoio. Exatamente. Investiria no podcast? Com certeza, com certeza. Investir em podcast hoje é investir numa descentralização da comunicação, que os podcasts estão revolucionando, porque vocês produzindo conteúdo, editando conteúdo e formando a população, né? Formando porque levam conteúdo de qualidade, né? Uma perspectiva plural, então, e pedagógica. Independente, né? também, né? Independente, então tem que apoiar. Exatamente. E, na verdade, eu falei da Monique Tupi, que foi, inclusive, uma das nossas últimas participantes do episódio, uma grande empresária, confeiteira, chefe confeiteira lá em Almenara, quando ela descobriu que a gente viria falar com você, ela enlouqueceu. Ela falou: Rafael, fala com Duda para ela mandar um beijo para mim no episódio, ao vivo, né? Eu sou muito fã dela e para te provar que não é só da boca para fora, ela tem um áudio para você. Ela nem sabe que eu vou passar esse áudio, mas nós vamos passar esse áudio. Solta aí, diretor. Ô Rafa, se a Duda mandar um beijo pra mim, pelo amor de Deus, você grava isso. Sou muito fã dela, muito fã dela. Se eu fosse deputada, eu votaria nela de olho fechado, porque eu acho que os ideais dela, né, as coisas que ela defende, o que ela prega, é totalmente dentro do que a gente espera de qualquer político. E logo ela, né, trans, que sofre tanto preconceito, entrar com tanta causa bacana, com tanta garra na política, nossa senhora, sou fanzaça dela, fanzaça. Eu acho ela muito, muito, muito foda no que ela faz. Oi, Monique, fiquei emocionado com o seu áudio, sabe que eu que sou sua fã. Nós temos combinado de conversar, se encontrar, poder fazer uns bolos veganos. Eu sei que você gosta de uma alimentação saudável. Tamo junta, beijo, obrigada mesmo pelo carinho, viu? E obrigada por trazer esse áudio, me surpreendeu, me emocionou. Isso é nossa parte, né? Nossa função, é o mínimo que a gente pode fazer. É porque você não tem noção
da quantidade de pessoas que queriam estar nessa mesa aqui hoje, tendo o privilégio de poder estar com você. Alguns mais tímidos, que queriam muito, poderiam, mas não tem coragem de estar aqui diante das câmeras, né? Outros que fisicamente não podiam, né? Como a Monique, tenho certeza que participaria, né? Foi muito disputada essa cadeira que Vitor está aqui hoje. Né? Mas está todo mundo em energia, em audiência e em carinho. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo de verdade falando sobre a sua trajetória, o início da sua trajetória, né? É óbvio que todo mundo conhece alguma coisa da internet, através dos meios de comunicação, mas seria legal você começar contando como é que você se descobriu como um profissional da educação, né, como uma pessoa que lida com a educação, com uma pessoa que trabalhou nesse ambiente durante muito tempo, e seus sonhos políticos, que provavelmente são dessa época também, né? Se você puder abordar esse início de visão de mundo, seria legal. Olha, primeiro eu me chamo Duda Salabert, sou uma mulher travesti, transexual, professora de literatura por mais de 20 anos e estou vereadora. Eu posso dizer que eu estou na política, mas sou professora. E minha paixão é a sala de aula, é analisar literatura, analisar poema, essa é a minha vida. Fiquei por mais de 20 anos trabalhando nesse sentido. Eu começo minha carreira como professora, na verdade, abrindo parênteses, né? Eu decidi que ia me tornar professora quando eu estava na 7ª série do ensino fundamental, em que fui reprovada em língua portuguesa. E aí, quando eu fui reprovada, eu fiquei com tanta raiva da professora, mas tanta raiva, que eu falei para ela: no ano que vem eu vou ser a melhor aluna que você teve na sua vida, porque você me reprovou. E eu passei as férias todas estudando, eu não sabia como é que estudava português na época. Aí eu pedi de Natal um dicionário Aurélio, daquele grosso, mais caro, e eu achava que estudar português era saber palavra difícil. E eu comecei a anotar um monte de palavra difícil para falar para o professor no outro ano. E aí no outro ano, valendo 100, o ano todo, eu fechei o ano com 95. E aí eu me tornei uma pessoa popular no colégio. Eu que sempre fui uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, uma pessoa excluída em sala de aula, sofria 1000 bullies. E aí eu comecei a ficar popular porque eu sabia português e gramática, coisa que ninguém sabe. Sim, sim. E eu comecei a dar inclusive até hoje. Até hoje, eu comecei a ajudar os alunos, as alunas, e eu comecei a ficar popular na escola mesmo. E vi que deu certo. Eu me apaixonei por português, por literatura, e aí já fiz vestibular para letras, ingressei na letras quando estava no 2º período de letras. Eu iniciei um projeto de pesquisa analisando as cantigas e a poesia do Movimento Sem Terra, que você está com a blusa. Sim. Veio em homenagem, né? E quando eu estava no 3º período da faculdade, eu fui eleita a melhor pesquisadora do Brasil na área de ciências humanas, analisando as cantigas infantis do Movimento Sem Terra. Foi um prêmio nacional, ninguém sabe disso. É um fato histórico pouco divulgado. Eu nem divulguei, só divulguei por causa que eu vi a blusa. E recebi o prêmio em Brasília, na Monte Gilberto Gil, no congresso, como a melhor pesquisadora de ciências humanas na época, com um projeto Plantando Cirandas da Revolução, as cantigas alegóricas e atávicas dentro do Movimento Sem Terra. Então você tem um pezinho na política, e mesmo indiretamente desde antes, né? Eu já sempre trabalhei com literatura e política, porque a área de pesquisa que eu desenvolvi enquanto acadêmica, enquanto pesquisadora, foi literatura e resistência. Então, eu fiquei 3 anos da minha vida analisando o Movimento Sem Terra, suas composições, sejam elas infantis ou líricas de modo geral. Depois analisei o rap, aprofundei muito sobre a literatura e violência, que a gente entende que a violência, ela é no país, nós vivemos, está no DNA do país a violência. Sim. E a violência, ela acaba sendo um objeto de troca. É igual fala o Carlos Drummond de Andrade, igual fala o Mário de Andrade: amar se aprende amando. Sim. E como nós vivemos num contexto de muita violência, né, as pessoas também aprendem a ser mais violentas. Claro. Então, aí quando eu analisava o rap, por exemplo, muitas pessoas questionam: nossa, mas o rap é muito violento, a letra me incomoda. Mas é isso que a gente explicava, a violência quanto objeto de troca. Né? Você tem grupos aviltados historicamente que sofrem uma violência física do Estado, e devolvem uma violência simbólica. Sim. Então a violência está na e é da palavra. Então, não só é violência enquanto assunto, mas violência enquanto estética. Sim. Você pega, por exemplo, o filme Cidade de Deus, Estação Carandiru, ou Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite. Você vê que não só o assunto é violento, mas a linguagem é violenta. Sim. Intencionalmente. Tem uma hora que o sangue respinga na tela.
Então a violência teatralizada ali, né? Sim. E analisei isso minha vida toda. Sim. Aí fui analisando poesia, então a política sempre teve em mim. Sim, é importante você falar sobre isso porque eu sou um colega de profissão. Você é da filosofia, né? Isso, eu sou professor de filosofia e sociologia e eu tenho a mesma visão que você. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, estamos aqui no podcast agora, mas eu sou professor, né? Eu faço outras coisas, participo de outras questões, mas sou professor. E entendo que é o mesmo desafio eu passando nessa questão da lida da educação. Porque você tirar da cabeça da maioria das pessoas que filosofia e sociologia não se faz só lendo uma folha de papel, mas vivenciando as realidades, analisando o mundo à nossa volta, mesmo que seja com essa discussão que a gente está tendo aqui agora, né? Ou um filme, ou uma série, né? É o que retrata a realidade de verdade. Às vezes as pessoas se prendem muito nos formalismos, nas burocracias, né? No papel, inclusive. Né? E a vida é muito mais rica, é muito mais colorida que só o papel. Né? Olha, a vida sem arte é insuportável, a vida sem poesia é insuportável, né? A vida é muito cinza, então o que colore a vida é a dimensão simbólica. Por isso que em 2018, quando eu me tornei a primeira transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora, o que a gente estava disputando ali não era só a dimensão física do voto, mas a dimensão simbólica da candidatura. Sim. Eu, na época, eu vivi intensamente o partido que eu fazia parte, que era o PSOL, que é uma frase do Apocalipse que eu amo, que diz que Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Então não tem coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma política morna. Sim. Todo mundo que teve uma vida morna está sendo vomitado por Deus. E eu vivi intensamente o partido. E no final daquele ano o partido me convidou para disputar o governo do estado. Sim. Eu rejeitei porque eu não queria disputar nenhum cargo, eu queria construir política que fosse reverberada para a sociedade. Eu sou professora. Sim. Depois me convidaram para disputar para deputada federal, estadual, rejeitei. Se tivesse disputado, possivelmente teria ganho. E eu levo isso que eu vou levar para o meu túmulo. Sim. Nós terminamos a eleição fazendo 3 vezes mais voto que o Aécio Neves. Vou levar isso para o meu túmulo. Isso para ser uma vitória pessoal. Uma vitória pessoal, uma vitória de Minas Gerais. Uma transexual, uma travesti sem dinheiro, professora, fez 3 vezes mais voto que o Aécio Neves. E aí me chamaram para disputar o Senado. Senado, em sua etimologia, significa senhores. Ele ia abordar sobre isso. Sobre O Senado é como se fosse a casa dos senhores, né? É Essa candidatura teve um peso simbólico também, né? De confrontar até a própria etimologia. É a casa dos senhores, é um espaço dos senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi em 2016. Mesmo já vendo senadoras. Mesmo já vendo senadoras. Só em 2016 criou-se um banheiro feminino. Né? Então, se Senado significa senhores, ter uma transexual querendo penetrar os espaços dos senhores seria altamente simbólico. Quase um trocadilho. E Senado, a idade mínima para disputar é 35 anos. 35 anos, estima-se que é a expectativa de vida de uma travesti, uma transexual no país. Mais simbólico ainda. Um dado alarmante, né? E Senado, desde que o mundo é mundo, desde a Roma Antiga, é ocupado em sua maioria por moralistas. O único moralista que não passou no Senado, que não era moralista, que passou no Senado, foi o Darcy Ribeiro. Então, o escritor, né? Então, esse Senado é um espaço para moralistas. O meu corpo, que é lido como um corpo imoral, por onde eu passo, as pessoas leem meu corpo como imoral. Rivalizar aquele espaço significava rivalizar também um conceito de moralidade que contempla a diversidade. Uma mudança de paradigmas, né? Isso. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava falando do campo da arte e do simbólico. Sim. Então, a gente estava disputando a dimensão simbólica, porque eu entendia que nós vivíamos o contexto de maior crise do capitalismo. Toda vez que o capitalismo entra em crise, há um achatamento da categoria de humanidade e quer nos reduzir a coisa, máquina e objeto. Sim. E coisa, máquina e objeto só trabalha, só produz. Nós somos coisificados, reificados, só trabalhamos e só produzimos. E aí, se nós estamos querendo disputar a categoria de humanidade, o que nos faz humano é a dimensão simbólica. Isso. É no simbólico que mora a fé, que mora os sonhos, que mora a paixão, que mora a utopia. Isso. Então, quanto mais simbólico nós consumimos, mais humanos nós somos. Sim. Porque uma máquina é impossível de ter simbólico. Então, no simbólico que mora a fé. Uma máquina não tem fé. Quanto mais fé nós tivermos, mais humanos nós somos. Sim. Né? Você viu, já que você está falando de simbolismo, um exemplo de simbolismo importante. Não sei se você já viu a nossa... Como a gente se expressa, né? Como nosso podcast se mostra para os outros, olha a frase.
construindo pontes e derrubando muros. Exatamente. É simbologia, né? É no simbólico que moram os sonhos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Nós vivemos um contexto em que a pós-modernidade diz que há uma erosão das utopias. Nós não podemos aceitar isso. É como Eduardo Galeano fala, a utopia é o horizonte que nos faz caminhar, sabe? Então quanto mais a gente caminha, mais distante ela vai estar. E isso é a dimensão da poesia. Sim. A poesia é extremamente simbólica. Então, dizendo que a arte colore a vida, a poesia colore a vida, porque a poesia, a arte, o cinema, a música, a literatura nos faz humano. Sim, exatamente. Existe muita discussão sobre o que diferencia a gente, a nossa espécie Homo sapiens, dos animais, né? E uma das respostas é justamente essa, né? A capacidade de fazer arte, de sentir, de sonhar. É de trabalhar a dimensão do simbólico, né? Sim. Simbólico, é isso. A dimensão da poesia. Isso. É assim. Quanto mais poesia nós lemos, mais humano nós temos. Sim. Nós somos. As pessoas não têm tempo para ler mais. Sabe? Em 1917, independente da ideologia das pessoas, Claro. eu defendo uma pluralidade de ideias. Sim. Mas em Diálogo, né? 1917 teve a maior revolução do século XX, que foi a Revolução Russa. E o Partido Bolchevique assume o poder, que era um partido comunista. Dizem, um relato histórico, que uma das assembleias do Partido Bolchevique, eles estavam discutindo a possibilidade, já que era uma revolução, eles queriam mudar tudo, estavam discutindo a possibilidade de colocar as crianças discutindo mais política, para as crianças participar da construção da cidade, do projeto de cidade, e ter cidades, inclusive espaços na Rússia, governadas por crianças e que seriam tuteladas por pedagogos e pedagogas. Olha só, 100 anos atrás, os russos estavam discutindo na Assembleia a possibilidade de ter espaços em que as crianças iam ser ouvidas. Sim. Eu pergunto o que aconteceu com o mundo de 100 anos depois. O que nós estamos discutindo na Assembleia hoje? Já pensou se o Congresso hoje parasse para discutir isso? O Congresso está discutindo, Impensável, né? o Congresso está discutindo hoje o quê? É desmontar os direitos trabalhistas, é desmontar a legislação ambiental. É regressão, né? É Em vez de regressão. progressão, é Quer regressão. dizer, independente da pessoa, se ela defende o capitalismo, o socialismo, o anarquismo, o que for, nós temos que avançar em consciência. E se é um ensinamento que a Revolução Russa nos deu, é de como que é importante pensar grande, sabe? Então vou dar um exemplo concreto em relação a isso. Sim. Sabe? A gente estava discutindo esses dias, né, nos últimos governos federais, nós tivemos avanços do ponto de vista educacional que são inegáveis. Por exemplo, a gente teve FIES, ProUni, as cotas, que Criação tiveram de mais universidades públicas também. mais universidades públicas, mas as cotas também que tiveram um papel relevante, papel significativo. Mas a gente fala, mas a gente quer mais, a gente tem que começar a sonhar alto. Então, em vez de discutir ampliar a política de cotas, nós temos que discutir o fim dos vestibulares. Sim. O fim dos vestibulares, tem que pensar alto. A México acabou com o vestibular, a Argentina acabou com o vestibular. Se defende de que forma de substituição? Bolívia acabou com o vestibular, Cuba acabou com o vestibular. Então, a forma é o fim dos vestibulares. Nós temos que conversar, pegar as experiências internacionais de forma antropofágica e trazer para o Brasil e pensar nessa política educacional de fato, democratizar o acesso à universidade. E aí, quando eu digo isso... Você defende algum modelo específico? Não, nós temos que construir isso. Agora, quando eu digo isso, eu defendo que nós temos que discutir isso. Sim, discutir mais o assunto. Porque nem é discutido, nem é conversado, nem é colocado como pauta. Quando eu falo isso, porque nós temos que voltar a sonhar alto. E aí eu termino essa introdução, que pode ser sintetizada naquele aforismo. A gente não quer só comida, quer bebida, diversão e arte. E a arte é a dimensão dos sonhos, Um abraço do dos titãs, simbólico, né? das utopias, sabe, de pensar grande. É isso que tem que fazer. Desculpa ter feito essa introdução. Não, perfeito. Mas perfeito. é basicamente isso. Eu acho interessante quando você fala que não existe talvez uma resposta para solução educacional brasileira, mas a discussão ela é um meio para isso, né? Se não chegar a resposta sem discutir, sem colocar todos os pontos na mesa. Exatamente. Se nem se discute, como chegar a uma resposta para isso, né? Exatamente. Qual que é a palavra de ordem? A gente aprende nos movimentos sociais qual que é a palavra de ordem. Para ver o que nós estamos defendendo. Hoje nós estamos defendendo no Brasil, houve um achatamento tão grande da categoria de humanidade, que a gente está defendendo resgatar os direitos trabalhistas, não perder direitos trabalhistas, que foram historicamente conquistados. Sim. Não era para ser isso o debate. Há muitas décadas. Era para a gente estar discutindo redução da jornada de trabalho, para as pessoas terem mais tempo para ficar com a família, para ter mais tempo para ir para a igreja,
para tempo para ler poesia, mais tempo para o ócio, para cuidar da vida. E nós estamos que é curta, né? Que é curta para todos. A gente está discutindo, não perdeu o que conquistou. A gente está avançando e conquistando mais, reduz a jornada de trabalho para mais tempo para a família, as pessoas não têm tempo para a família mais. E existem pesquisas já que comprovam que a redução da jornada de trabalho não necessariamente afeta a produtividade, né? Inclusive, alguns países estão fazendo teste com, ao invés de 5 dias semanais de trabalho, passando para 4 e tendo os mesmos índices de trabalho, de produtividade, porque quando o trabalhador ele tem mais tempo livre, ele trabalha com mais empenho, né? Com mais felicidade. Então, o tempo que ele ganha a mais de lazer, ele retribui, de certa forma, produzindo mais pela empresa de trabalho. A gente nem discute isso aqui no Brasil, porque qual que é a realidade hoje, infelizmente? Se o trabalhador pega 2 horas no transporte público para chegar no serviço, 2 para voltar, mais 2 para voltar, chega em casa 8, 9 horas da noite, já pega o filho dormindo, e sabe? A vida é muito maior do que isso, a vida é única, sabe? Isso, exatamente. Então, assim, estou completamente de acordo. E aí tem gente que fala, mas isso é uma utopia, mas é a utopia que nos move. E aí, como eu venho da literatura, eu trabalho muito bem com a dimensão do simbólico. E acho que são os sonhos, as paixões que movem o mundo. Sim. E se nós deixarmos de sonharmos, deixarmos de ter paixão, deixarmos de trabalhar com o simbólico, né? Isso, lógico, com a responsabilidade que tem que se ter, mas a gente não pode perder esse tempero que nos faz humano. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, né? Assim, eu gostei muito da sua introdução, teve um quê de filosofia, inclusive, né? Na sua introdução. Isso. Mas assim, seria legal mostrar para as pessoas, né? Nossa audiência que está nos assistindo, sobre esse processo, né? Você se definiu no início aí como uma pessoa trans, com seus direitos, né? Que ainda estão muito aquém para todas as pessoas que estão na mesma posição que você. E eu queria que você mostrasse um pouquinho desse paralelo, dessa trajetória. Como você se descobriu dessa forma? Você falou no início que você, desde o início da infância, da adolescência, na escola, já sofria bullying por se sentir diferente, por se posicionar diferente. Então eu queria que você mostrasse para as pessoas que, assim, você não tem noção da dimensão de quantas pessoas estão te assistindo que estão passando pelo mesmo processo, né? E vão tentar entender um pouquinho a realidade delas através da sua também, né? Então mostrar um pouquinho desse processo, como você se descobriu dessa forma, os preconceitos que provavelmente como profissional da educação você deve ter passado por preconceitos nesse processo, com certeza, na né? própria Câmara até hoje. Isso. Assim, existem episódios, né, que foram noticiados na mídia, de preconceitos em relação a questões profissionais da educação, você tem passado pela sua questão. Então, esse paralelo de como você se descobriu, os desafios que você teve ao longo dessas décadas, né, dessas últimas décadas, até desaguar nesse processo educacional aí, com esses exemplos mais radicais, né? Relacionados à demissão, relacionados a um posicionamento mais duro em relação a como você se mostra para os outros. Eu queria também, se pudesse abordar, por favor, seria a diferença dos termos travesti e transexual. Acho que muita gente se confunde com eles. Se puder esclarecer, vai ser interessante. Tá. Travesti, transexual e transgênero são sinônimos com significados diferentes. São sinônimos porque elas traduzem o mesmo fato, que existem pessoas que quando nascem, né, são registradas com determinado gênero, mas que em determinado momento da vida não se reconhecem nesse gênero e reivindicam um outro gênero. Isso é um dado não só de nossa cultura, mas durante toda a história da humanidade em diversas culturas. Então, travesti, transexual e transgênero são 3 palavras, são sinônimos, porque traduzem esse dado, que é um dado nosso. Sim. Mas são sinônimos com significados diferentes, porque têm significados políticos diferentes, já que vieram de campos diferentes da sociedade. A palavra transexual, ela vem da psiquiatria, a palavra transgênero vem das ciências humanas, da antropologia, e a palavra travesti veio da rua. Então são palavras que vieram de campo diferente para explicar a mesma coisa. Mas tem significados diferentes, porque as palavras, quando vêm da universidade, elas são mais higienizadas. E a palavra, quando vem da rua, é mais estigmatizada. Sim. Então, travesti, por ter vindo da rua, é uma palavra estigmatizada.
Então, quando você fala que é uma travesti, você carrega todo um estigma. Ou quando você fala que você é uma transexual, uma mulher trans, uma transgênero, é uma palavra mais higienizada. A melhor forma é você perguntar como que a pessoa quer ser tratada. Para mim, tudo faz a forma que me trate. Agora, tem companheiras que querem ser tratadas como travesti. Tem companheiras que querem ser tratadas como uma mulher trans ou uma transexual, né? Então, é respeitar as pessoas como elas querem ser tratadas. Eu vou te tratar do jeito que você quer ser tratado. Sim. E eu pergunto, o que altera na sua vida, eu me reconhecer, me reivindicar e me registrar como uma mulher transexual, né? Então, ótima definição. Fazia tempo que eu não vejo a definição tão clara. Isso não é pacificado, né? Sim. Mas o modo geral, ficou bem entendível. Com um certo didatismo, isso aí, né? Mas é basicamente isso. E a minha experiência com a transexualidade, eu inicio a minha transição com 35 anos. Normalmente as transexuais estão morrendo com essa idade. Tem que lembrar que no país 90% das travestis transexuais estão na prostituição. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o ensino médio, porque a escola acaba sendo muitas das vezes um espaço de reprodução de violência contra a comunidade trans, contra a diversidade. Há um afastamento natural, né? Sim, tanto quanto a família, talvez. 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Então, nós temos no Brasil uma transfobia estrutural e institucional. Institucional porque as instituições são espaço também de reprodução de violência. Então, a família é uma instituição. 6% das travestis transexuais de BH, segundo a UFMG, foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A escola é uma instituição. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, segundo a UFMG. O mercado de trabalho é uma instituição. 90% das travestis transexuais na prostituição. O que mostra que para nós a prostituição é quase que compulsória, quase que obrigatória. E somos o país que mais mata transexuais do planeta, sendo que 80% dos assassinatos ocorreram com uma violência exagerada, hiperbolizada. Significa paus enfiados nos anos, corpos esquartejados, braços para um lado e sair para o outro. Crime de ódio mesmo, né? É um crime de ódio. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só, com uma facada só, né? Então, por isso existe o feminicídio, né, para justamente especificar esse crime de ódio específico contra as mulheres. E nós, pessoas travestis transexuais, estamos lutando para o reconhecimento do transfeminicídio, já que o assassinato contra pessoas transexuais carrega um tempero de crueldade que não se encontra nos outros corpos de modo geral, já que 80% dos assassinatos, segundo dados da própria ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, ocorreram de forma uma violência hiperbolizada. Já está sendo discutido no Congresso essa possibilidade do transfeminicídio? Não. O Brasil nunca apoiou, nunca aprovou uma legislação LGBT. O nosso Congresso nunca aprovou uma legislação pautada em defesa da comunidade LGBT. Daí a urgência de elegermos uma bancada LGBT. É vergonhoso, independente da ideologia da pessoa. Nenhuma ideologia justifica o preconceito e a violência contra travestis transexuais. Então, se você é liberal, a base do liberalismo é o reconhecimento, é a valorização dos direitos individuais. Direitos civis, né? Individuais. Então eu tenho direito sobre o meu corpo, sobre minha vida, sobre minha identidade. Então não justifico uma violência contra a autonomia que eu tenho sobre a minha vida, sobre o meu corpo. Se você é conservador, a base do conservadorismo é o respeito às instituições, à lei. E no Brasil, transfobia é um crime inafiançável, então tem que respeitar o entendimento do STF. Então não justifica também se você é conservador. Sim. Se você é religioso, a base de todas as religiões é o amor ao próximo, é o respeito. Também não justifica. Então nada justifica a violência contra pessoas transexuais. E quando nós pedimos... É quase que racional, né? Se não está baseado em o preconceito é fruto do irracionalismo. Não existe base racional para justificar preconceito. Exatamente. Quando a gente defende uma bancada maior LGBT, não é para acabar com o direito de família. Pelo contrário, nós defendemos o que separa nós, muitas vezes, de algumas pessoas mais conservadoras do ponto de vista moral, é um S. Porque eles defendem família, nós defendemos famílias. É isso. Então nós queremos que nossas famílias sejam reconhecidas, sejam respeitadas. Que quando eu for buscar minha filha no colégio, como eu faço, quando eu for buscar minha filha no balé, do caminho até o balé eu sofro inúmeras violências, e ela também. O que a gente está querendo lutar é que o país não seja
Nós não vivemos num Brasil que 90% do grupo que eu faço parte está na prostituição. Sim. Isso é vergonhoso para qualquer ideologia. Sim. Então, nós defendemos uma bancada nesse sentido. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta tem que se fazer, né? Porque é uma discussão de muita gente dentro da sociedade. Você, anteriormente, né, era vinculado ao partido PSOL, fazia parte do partido PSOL, e hoje faz parte do PDT, né? As más línguas políticas, as más línguas midiáticas, afirmam que você poderia ter saído de um partido para o outro por conta dessas questões de que você achava que dentro de um próprio partido de esquerda não havia um espaço necessário a essas pautas, havia um certo, vamos dizer assim, entre aspas, preconceito com relação a essa pauta que também tem o seu devido valor. Dentro dessa questão, né, que você vai confirmar ou não, você acha que realmente, como muita gente fala, existe no nosso país uma esquerda caviar, que é aquela esquerda que se intitula como esquerda, mas realmente tem outras pautas, tem outras visões de mundo? E eu queria saber também qual mudança você sente no seu novo partido, né, que é o PDT. Você sente um acolhimento maior? Como o partido se engaja nessa defesa das causas minoritárias? Eu acho que nós temos que avançar enquanto campo, não enquanto partido. Eu não luto para que o PDT, o PSOL, o PSB, o PV, o PCdoB, o P, os outros partidos, quem vai estar no hegemonismo do campo progressista. Não é isso. O campo tem que avançar. Então, não vou aqui, né? Todos os partidos têm suas falhas. Todos. Porque os partidos são espelhos da realidade. Sim. Então, qualquer partido do campo progressista que avança, nos leva junto. Não estou aqui rivalizando quem vai vocalizar o anseio do campo progressista, porque é um campo plural. Né? Sim. Então, a minha saída do PSOL foi uma saída pedagógica. Eu sou professora. Né? Na época, analisamos perfeitamente a estrutura do PSOL e nós pegamos a estrutura e mostramos, olha, como é que você sabe se um partido valoriza ou apoia uma pauta? Com a estrutura que dá. Sim. Então nós pegamos ali em 2018 que eu me candidatei, quais candidaturas tiveram maior recurso, por exemplo, de homens ou mulheres? Foi homens. Isso no PSOL. Sim. Qual partido teve, quem mais teve mais estrutura? Candidaturas de brancos ou negros? Brancos. Sim. E essa avaliação é importante, de né? Homens, pessoas cisgêneras ou pessoas transgêneras? Cisgêneros. Do norte, nordeste ou sudeste? Ou sul? Sudeste. Do sudeste, Espírito Santo ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, da periferia ou da Zona Sul? Da Zona Sul. Então, peraí, eu estava num partido que discursava de uma forma que é importante no discurso também, Sim. mas que na prática as candidaturas que tiveram maior estrutura nacionalmente foram de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais do Rio de Janeiro, da Zona Sul. Pronto. Então, não tinha por que eu continuar nesse partido. Aí saiu do partido, mas foi saída pedagógica, para que o partido mudasse, mudou. Sim. E aí eu saí em 2019, para a eleição de 2020 o pessoal mudou de forma vanguarda, parabenizo o pessoal, não estou dizendo que mudou por mim, mudou por causa da base, Sim. mas mudou. E agora dá uma estrutura maior para negros, indígenas, população mais pobre. Parabéns para o pessoal que hoje é exemplo. Sim. Mas quando É a questão pedagógica que você está falando, né? De observar pequenas coisas para se resolver. E aí fui para o PDT e hoje estou vice-presidenta do Partido nacionalmente. Diretório, né? E a executiva do Partido Nacional tem 2 travestis. Isso não existe em nenhum partido da América Latina. Sim. E foi o PDT que é responsável pela ação no STF, que considerou a homofobia, ou melhor, a LGBTfobia crime. O PDT foi um dos agentes. Sim. Então a gente está preocupado muito mais com a prática do que com o discurso. Sim. Aproveitando que tocou no assunto do partido, a gente queria saber qual que é a sua relação com o Ciro, que hoje está sendo apontado como presidenciável pelo PDT, né? Isso. E se numa possível campanha você vai se engajar, vai pedir voto? Isso. Já aproveitando o gancho de Vitor, vamos assim, acho que você não vai fugir de nenhuma pergunta, né? Como é que você vê essas candidaturas, tanto no âmbito estadual como federal? Como é que você vê, por exemplo, o cenário estadual em que você apoiará e o cenário federal, né? Qual candidato, qual que você acha que tem os melhores argumentos, seria importante.
Olha, nós temos mais 4 meses antes da eleição. 4 meses. Política é nuvem, então 4 meses tudo pode mudar. Né? Quando eu digo isso, é porque os partidos não tiveram as convenções, tem muita coisa para se discutir ainda. Sim. Mas o mais importante é a gente avançar enquanto campo. O que nos une é derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo. É isso que nos une, o denominador comum. Mas eu entendo que não basta vencer o Bolsonaro. Não basta vencer o bolsonarismo. É importante para mim o que colocar no lugar. Porque o Bolsonaro ele não é o problema. Ele é parte do problema. Não foi o Bolsonaro que gerou a crise. Ele foi gerado pela crise. Uma crise que veio nos últimos 15 anos e se agudizou mais ainda no governo Bolsonaro e com a pandemia. Então, nós queremos um outro projeto econômico que revogue a reforma trabalhista, as reformas do governo Temer, e o Ciro tem defendido isso. O programa econômico do Ciro, dos presidenciáveis dos 3 primeiros, é o mais à esquerda. É o mais à direita dos trabalhadores, mais à esquerda no que se refere aos direitos dos trabalhadores. Então, a gente está apoiando o Ciro Gomes, é o candidato que o partido tem levantado a bandeira. Agora, tem muita coisa para acontecer pela frente, né? Sim, sim. É uma eleição, infelizmente, que vai ser marcada por muito ódio, muita violência. Muitas famílias que vão se desunir no WhatsApp, isso, né? Mas o nosso WhatsApp. sonho é não só vencer Bolsonaro, mas o que colocar no lugar. Nós não podemos rebaixar o conteúdo e falar, vencer o Bolsonaro está tudo ótimo. Não é assim. Você citou um termo aí que é o bolsonarismo. Você acha que o Bolsonaro chegou a uma proporção maior do que o próprio Bolsonaro? A gente vai ter que lidar com esse fenômeno por um bom tempo ainda? Sim, sim. O bolsonarismo ele tem infiltrou na política brasileira, na forma de fazer política, né? Essa milícia, seja ela virtual, seja ela armada, é terrível, mas eu tenho esperanças que nós vamos vencer. E a primeira vitória vai ser nas urnas. E já pode, de antemão, dar uma exclusividade aqui para nossa audiência e pelo menos mostrar um pouquinho do que você espera que seja a sua projeção para as eleições desse ano, pessoalmente, como candidatura? Após eu ganhar as eleições como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, De Belo Horizonte, sim. eu recebi 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet, de onde surgiram aqueles terroristas que cometeram atentado na escola de Suzano, e eles mandaram um e-mail para mim dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue. Mandaram esse mesmo e-mail para a escola e para os diretores e alguns professores, dizendo que se não me demitisse iriam transformar aquela escola no mar de sangue. Eu fui demitida. Então a questão da demissão tem muito a ver com essas questões É só isso. de ameaças terroristas É mesmo. só isso, Aí nós tivemos uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com a ONU. Até é muito legal você estar esclarecendo isso, porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe disso. Aí nós tivemos uma reunião com a Comissão Interamericana e com a ONU, em que ficou acertado de que uma candidatura para a esfera federal me daria mais segurança. Então, queria e quero cumprir meu mandato, mas a conjuntura pode fazer me candidatar para uma deputada federal ou para o Senado. Nós estamos em segundo lugar no Senado, nas pesquisas. Por causa do contexto da minha vida. Né? E se for assim, vamos e na esfera federal continuar lutando para as coisas que prometi em Belo Horizonte se materializar. Sim, Até sim. porque uma parlamentar federal pode ajudar muito mais o município do que uma vereadora cuja atuação é muito restrita. Né? Sim, exatamente. Duda, assim, claro que ligando à questão política, tem um assunto que é o assunto mais comentado no momento aqui na região, no nosso estado, que eu acho que você ter cabeção do movimento, está sendo uma lutadora, né, muito protagonista no que está acontecendo, que é esse processo de liberação da mineração na Serra do Curral. Né? É um assunto que está ganhando cada vez mais repercussão. Inclusive ontem vários artistas nacionais, atores, músicos, assinaram um manifesto, né, se declarando sendo opositores, né, desse movimento da mineração na Serra do Curral, que é um patrimônio ambiental, um patrimônio cultural da região aqui, do estado de Minas Gerais. E eu queria que você explicasse para a nossa audiência um pouquinho dessa questão desse processo. Por que tem que ser contra? O que está acontecendo? Por que o governo, pelo que parece, o governo estadual é a favor? Né? O que está acontecendo de verdade nesse processo? O governo estadual é a favor porque é um governo negacionista. Um governo negacionista que negou vacina e é negacionista, nega o cenário de emergência climática, nega a crise hídrica, nega que a mineração vai destruir os nossos aquíferos e secar a água
agudizar a crise hídrica em Belo Horizonte, nega que a Serra do Curral vai causar uma poeira, a mineração lá vai causar uma poeira, uma chuva de poeira tóxica que vai piorar a qualidade de vida e qualidade de ar de Belo Horizonte, nega que o Pico Belo Horizonte, que é símbolo da capital, vai ser desmoronado por causa da mineradora, porque ele está pensando somente em lucro. O filme não olha para cima. O não olha para cima é o meteoro. Né? É o meteoro que está chegando. E o que é o meteoro? É a emergência climática. Só que o meteoro está chegando... É o simbolismo que você falou, né? O meteoro está chegando e no filme mostra que algumas pessoas querem minerar o meteoro. E o Zema é essa pessoa que quer minerar o meteoro. No contexto de emergência climática, crise hídrica. Ignorando as consequências que podem acarretar para a população. Né? E que ele deveria estar discutindo, se ele fosse um governador de verdade, ele é um pau mandado das mineradoras. Ele não é governador. As mineradoras, eu imagino, que ele me prove o contrário, me chamando para o debate. Eu imagino que as mineradoras... E se ele quiser deixar a mensagem no chat aí, pode deixar. Eu acho que as mineradoras devem chegar com o projeto e você está aqui, ó. Aí ele só assina, porque acho que ele é um fantoche. Tomara que eu esteja errado, né? Mas eu desconfio para ser favorável a uma aprovação dessa. Mas se ele fosse governador de verdade, ele está discutindo um projeto de diversificação econômica que rompesse a minério dependência, a minério imposição em Minas Gerais. As pessoas falam que a mineração é importante. Não estou discutindo aqui a mineração que acontece no Pará, na Austrália, na África do Sul. A mineração no quadrilátero ferrífero é uma mineração que acaba com nossos reservatórios de água. E a mineração em Minas Gerais representa 4% do PIB, 1,2% dos empregos gerados e 2% dos impostos. Se a mineração acabasse hoje em Minas Gerais... O impacto não seria como é anunciado. Ele seria impacto em alguns municípios. São dependentes das empresas mineradoras. 15 a 20 municípios. E aí cabe o Estado e o governo federal propor um projeto de transição econômica para que esses municípios se libertem da minério dependência, já que nós estamos num cenário de emergência climática que vai acabar a água, vai aumentar a temperatura no planeta de forma absurda, e isso vai afetar diretamente a economia. E aí sim nós vamos ter um colapso absurdo em Minas Gerais. Sim. Em que pé está essa questão da aprovação? Foi licenciado e agora nós temos que derrubar o licenciamento. Né? Isso. Então, se está nesse processo, né, vamos aguardar os próximos capítulos e a sua luta ambientalista, né, para ver se realmente vamos conseguir fazer esse movimento ganhar mais força e ter fluidez no que está querendo. Né? A nossa luta é por saúde. Isso. Então, se você falou que Zema não é seu candidato preferido, você tem um candidato preferido para o governo do Estado? A gente está construindo com o partido, talvez seja eu também. A gente tá então tem essa possibilidade. O partido quer que eu seja candidato ao governo, para eu apontar na cara do Calil e na cara do Zema o que eles não fizeram, né, em relação ao Estado. O partido quer, a gente está conversando. Sim. Duda, mas se eu for, eu aponto na cara dele, não tem medo nenhum dos dois. Pelo contrário, eu acho que o discurso político deles é pouco qualificado. Acho que tem que estudar mais política, né, para poder qualificar um pouco mais depois. Seria interessante ter você num debate, né, entre candidatos a governador ali com os dois. Sim, eu adoraria discutir economia com os dois, seria um prazer. Projeto econômico para Minas Gerais. Sim. Duda, assim, óbvio que todo mundo ali que está nos assistindo na tela está querendo muito mais ideias, está querendo muito mais sonhos, né, e projeções suas para o futuro, mas infelizmente sua rotina, sua agenda é dificílimo. Nós, mais uma vez aqui em público, agradecemos essa brecha que você nos deu e esse mimo, né, de poder estar levando essa mensagem para toda a nossa audiência, né? Mas infelizmente a gente, por conta da sua agenda muito complicada, vamos ter que começar o processo de encerramento aqui, né? Já esperamos que você tenha gostado desse bate-papo e da visibilidade, né, que toda essa audiência vai dar a você e que a gente possa mais na frente, talvez como governadora, talvez como deputada federal, senadora, que a gente possa ter um episódio 2 para a gente poder discutir outros temas de interesse das pessoas aí. Então, pode convidar, né? E aí a gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que vê o seu exemplo como exemplo de luta, como exemplo de busca de ideais, busca de atingir os sonhos. Você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas, né, de que elas não devem desistir. Muita gente passa por situações, né, dificílimas na vida e às vezes precisam de pessoas para ter um referencial, né? Não estou dizendo idolatria, tal, como exemplo para se sustentar ali, né, no seu psicológico e poder seguir em frente. Agora a câmera da verdade é para você. Então, é como fala o Raul Seixas: sonho que se sonha só é só sonho,
sonho que se sonha junto é realidade. Vamos nos organizar em partidos políticos, movimentos sociais, coletivos, porque a luta ela é coletiva, né? Nós temos que coletivizar a luta, coletivizar as vitórias, coletivizar os programas, e é isso. Nós não temos um salvador da pátria. Todo poder emana do povo, assim está na Constituição. Então não tem mudança nenhuma que não venha por meio do povo. Não acredito que o político vai fazer a mudança. A mudança vem das ruas, da organização, da mobilização. O papel do político é só vocalizar essas mobilizações que acontecem na rua. Então, estamos juntos. Obrigado. Vitor, muito obrigado aí por estar junto com a gente. Você sabe que já faz parte do Efeito Woodstock Podcast, né? Convite, né? Já faz parte da nossa equipe, né? A partir dessa semana você está com a gente pro resto da vida, sim, né? Se for acontecer. Duda, muito obrigado, viu? Pela simpatia, pela disponibilidade. Foi ótima conversa. Né? Pela força que você passa, né? Tá do seu lado aqui, dá para sentir a força, né? A sua aura aí de luta de verdade, né? E para você que está aí em casa, obrigado por estar com a gente aqui até agora, né? E o Efeito Podcast é isso. A gente está aqui para quebrar paradigmas, abrir o diálogo, né? E como o nosso lema diz, é construir pontes e derrubar muros. Pode falar. Não, antes tem 2 patrocinadores que seria interessante citar o nome. Pode falar. Não, que você. Tá. Não, sim, porque faz parte do seu apoio isso, também, né? De alguma forma. Nós temos aí uma pessoa que é do seu partido também, né? Que é nosso amigo Nilo Souto, né? Um parceiro de antemão há muito tempo do Efeito Woodstock Podcast, e AgroSouto, né? Que permitiu que a gente estivesse aqui nesse momento também, né? Vamos depois tentar marcar, né, um encontro de vocês dois para a gente poder, né, trocar essas ideias legais aí, tá bom? Gente, nos vemos semana que vem com mais um Efeito Woodstock Podcast. Até mais! Valeu!